Os anjos caídos presos na Antártida? O segredo do livro de Enoque? Você já ouviu falar sobre Enoque e os segredos que a Antártida guarda há milênios? E se eu te dissesse que existe uma teoria afirmando que anjos caídos estão presos nas profundezas geladas do nosso planeta e que a própria NASA pode ter esbarrado nesse mistério sem nem perceber? Parres loucura. Mas essa história é uma das mais intrigantes já contadas. E talvez uma das mais perigosas para quem acredita que já sabemos tudo sobre o mundo. Antes de mergulharmos nesse enigma, precisamos viajar até o lugar mais isolado e misterioso da Terra, a Antártida, um continente esquecido por boa parte da humanidade, coberto por gelo e silêncio. Para se ter uma ideia, foi só em 1911 que o primeiro homem, o norueguês Roald Amundsen, conseguiu chegar ao Polo Sul. Desde então, pouquíssimos seres humanos pisaram nesse território congelado. Qualquer expedição precisa de autorizações internacionais, equipamentos caríssimos e uma resistência quase sobre-humana. Afinal, as temperaturas lá podem chegar a menos 89 graus Celsius. Mas o que faz desse lugar tão inóspito também o mais enigmático da Terra? Alguns pesquisadores acreditam que sob o gelo milenar estão vestígios de civilizações antigas, anomalias inexplicáveis e talvez algo ainda mais assustador, uma prisão divina construída por Deus. E é aqui que entra Enoque. Quem foi esse homem misterioso citado na Bíblia, mas também em textos apócrifos que quase ninguém lê? Enoque teria vivido antes do grande dilúvio, muito antes de Noé construir a arca. De acordo com o livro do Gênesis, ele era um homem puro, sábio e profundamente fiel a Deus. Tofilquil, segundo o relato bíblico, ele nunca morreu. Foi levado vivo aos céus como um prêmio por sua retidão. Mas há muito mais na história que a Bíblia oficial não conta. Existem livros antigos menos chamados apócrifos, que foram escritos no mesmo período dos textos bíblicos, mas ficaram de fora da compilação que conhecemos hoje. Um deles é o livro de Enoque, e é nele que começa a teoria que liga a Antártida a algo divino. De acordo com esse livro, depois de ser levado por Deus, Enoque teria recebido uma missão: testemunhar e registrar uma guerra celestial entre os anjos leais ao Criador e os que se rebelaram contra ele. Esses anjos rebeldes, das Entozeou Todu, foram expulsos do céu e desceram à terra. O lugar escolhido para sua queda teria sido uma região chamada Monte Hermon, onde hoje fica o Líbano. Ali, segundo o texto, esses anjos passaram a conviver com os humanos, mas o convívio rapidamente se transformou em tentação. Tomados pelo desejo, os anjos se relacionaram com mulheres humanas, e dessa união nasceram criaturas híbridas, conhecidas como nefilins, gigantes de força descomunal e aparência monstruosa. Esses seres seriam aberrações aos olhos de Deus, o resultado proibido da mistura entre o divino e o mortal. A Terra, então, mergulhou no caos, e foi nesse cenário que Deus, furioso com a corrupção da criação, decidiu agir. Os anjos rebeldes precisavam ser punidos, e de forma exemplar. Segundo o livro de Enoque, o Criador ordenou que todos fossem presos em uma região isolada, nos confins do mundo. Um local tão distante e inóspito que ninguém jamais ousaria chegar lá. E esse lugar, afirmam alguns estudiosos, seria justamente a Antártida. O livro descreve essa prisão como um abismo subterrâneo, localizado sob montanhas gigantescas, cercado por gelo e escuridão eternos. Enoque teria visto 7 montanhas enormes, 3 ao leste e Truze ao oeste, e uma no centro, mais alta que todas as outras. Além disso, ele descreve um ambiente onde o dia nunca termina, algo que só acontece em um lugar do planeta, a Antártida, durante o verão, quando o sol brilha por 24 horas sem se pôr. Durante séculos, essa história foi tratada como mito, uma alegoria religiosa. Mas em 2006, algo inesperado aconteceu. Satélites da NASA, que realizavam estudos sobre o subsolo antártico, detectaram uma anomalia eletromagnética gigantesca em uma região remota do continente. Os equipamentos foram checados, recalibrados e testados inúmeras vezes, mas os sinais continuavam lá. Algo enorme e desconhecido estava embaixo do gelo, emitindo uma energia que ninguém conseguia explicar. A descoberta chamou a atenção de um historiador chamado Stephen Bannon, que passou a investigar o caso e relacionar os dados da NASA com o conteúdo do livro de Enoque. Em um vídeo publicado em seu canal Israeli, nos Live, Bannon apresentou sua teoria chocante. A anomalia seria a prisão dos anjos caídos, mencionada por Enoque há milhares de anos. Bannon apontou diversos paralelos entre o texto antigo e o que a ciência moderna observou. O livro fala sobre um lugar no extremo sul, com montanhas gigantes e ciclos de luz contínuos, descrição que coincide perfeitamente com a Antártida. Ele ainda identificou a montanha mais alta citada por Enoque como sendo o Monte Vinson, o ponto mais elevado da Antártida, com quase 5.000 metros de altura.
Coincidência ou pista deixada nas entrelinhas? Segundo o historiador, é ali menos nas profundezas do Monte Vinson menos que os anjos caídos estariam aprisionados, vivos até hoje, imortais e soterrados por quilômetros de gelo. Uma prisão celestial selada há milênios, que talvez esteja começando a se revelar à humanidade graças à tecnologia moderna. Agora, pense comigo. E se essa teoria for verdadeira, o que aconteceria se uma expedição científica realmente perfurasse o gelo e encontrasse algo diferente? Algo que não fosse de origem humana? Há quem diga que governos e agências espaciais têm plena consciência desse mistério, mas fazem de tudo para manter o segredo. Outros acreditam que o Tratado da Antártida, que proíbe atividades militares e escavações profundas no continente, foi criado justamente para impedir que alguém chegue até o local. Seria essa uma coincidência conveniente? Mas talvez a pergunta mais perturbadora seja: por que agora? Por que estamos redescobrindo o livro de Enoque? E por que as anomalias começaram a ser detectadas justamente neste século? Benan sugere que o tempo dos selos pode estar terminando, e que o abismo gelado poderia se abrir novamente. Para ele, os sinais magnéticos detectados não seriam simples fenômenos geológicos, mas movimentos dentro da prisão. Como se algo antigo e poderoso estivesse despertando sob o gelo. Se isso for verdade, o impacto seria devastador. Religiões do mundo inteiro teriam de rever seus ensinamentos. A ciência seria obrigada a reconhecer a existência de entidades espirituais reais. E a humanidade talvez teria de lidar com os seres que desafiam tudo o que conhecemos sobre vida, morte e fé. Mas será que há motivos para acreditar nessa teoria? A verdade é que o livro de Enoque existe, é real e foi encontrado por arqueólogos em diferentes versões, inclusive na Etiópia. Muitos teólogos o estudam há séculos, intrigados com seus relatos de tecnologia divina, portais entre mundos e guerras nos céus. E não é a primeira vez que o texto antecipa algo que só a ciência moderna conseguiu comprovar milhares de anos depois. Coincidência ou conhecimento ancestral esquecido? De uma forma ou de outra, a Antártida continua sendo um dos lugares mais vigiados e inacessíveis do planeta. Poucos sabem o que realmente acontece lá, e as raras imagens que chegam ao público são controladas, censuradas e filtradas por agências internacionais. Será que estão apenas protegendo o meio ambiente ou escondendo algo que não estamos prontos para ver? Talvez o mistério dos anjos caídos seja apenas uma lenda, ou talvez seja uma verdade tão antiga e assustadora que o próprio Criador preferiu manter longe dos olhos humanos. Imagine o impacto se, amanhã, uma equipe de cientistas anunciasse ao mundo que encontrou estruturas artificiais sob o gelo, emanando energia. Como você reagiria? Como as religiões reagiriam? Seria o fim da fé? Ou a prova definitiva de que ela sempre esteve certa? Afinal, o que realmente está escondido sob o continente gelado? Apenas camadas de gelo milenar? Ou os ecos de uma guerra celestial esquecida pelo tempo? Talvez nunca saibamos. Ou talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos, enterrada sob o frio eterno da Antártida, guardada por seres que um dia foram anjos. E agora eu te pergunto: você acredita no livro de Enoque e na teoria dos anjos aprisionados sob o gelo? Ou acha que tudo não passa de uma lenda moderna com boas doses de coincidência e imaginação? Deixe sua teoria nos comentários. E lembre-se, às vezes, os segredos mais profundos da Terra não estão em outro mundo, estão logo abaixo dos nossos pés.